Olá, no Alesp Cidadania de hoje vamos explorar os fundamentos da oratória e da comunicação eficaz com o jornalista especialista em comunicação pública, Marcelo Espanha. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço, obrigado pela entrevista e pela oportunidade de falar desse tema que eu sou apaixonado, que é comunicação. Vamos começar pela oratória. O que é a oratória? Muito bacana a sua pergunta, porque de bate-pronto, assim, a gente sempre acha que oratória é aquela pessoa que fala bem, né? Que tem uma voz articulada, que tem uma boa expressividade na comunicação. E eu diria que é isso também. Mas eu não acredito numa oratória baseada só na expressividade vocal ou no desempenho de fala. Uma boa oratória, ela passa muito pelo preparo. E não do preparo só de um aquecimento vocal, de uma performance, mas do que eu vou falar, que é o tal do roteiro, né? Quando a gente fala em roteiro, parece coisa para cineasta, para produtor de teatro. E não, um roteiro das nossas apresentações de dia a dia, dos nossos projetos, dos nossos desejos. Eu acho que a oratória, o desempenho final, tem muito a ver com esse preparo. Que eu acho que é uma reflexão que pouca gente faz quando a gente fala de oratória e que já vai logo tocando em questão de fala, né? Uhum. Tem, então, o preparo antes, mas tem a questão também da voz, do que vai se falar, como vai se falar. Porque a comunicação não é o que você fala, mas o que o outro entende, né? Exatamente. Eu estou tendo a felicidade de terminar agora a pós-graduação em neurociência e comportamento na comunicação. E é bacana tudo aquilo que a gente ouve em palestra, em treinamento, nas experiências que a gente tem, ver que hoje tem muita pesquisa densa, pesquisa séria, que prova isso. Né? Então, todos os estudos mais modernos aí revelam que 93% da nossa comunicação está no como. Né? Como que o Marcelo falou isso? Como que a Priscila perguntou isso? E os nossos julgamentos, eles são muito mais do como do que o que eu falei. Então, a oratória é fundamental para passar credibilidade nesse como, né? Nossa, o Marcelo está com uma voz bacana, está meio agressivo. Falando a mesma frase, você pode ter várias interpretações. Então, isso passa muito por essa qualidade de desempenho. Como você disse, a voz, o aquecimento, a articulação é super importante. Mas eu acho que na sua pergunta está uma resposta interessante, que é como eu vou falar isso para a Priscila? Quando ela me perguntar sobre isso, como que eu posso responder de uma forma mais simpática, mais empática, mais acolhedora, mais humanizada? E isso ajuda muito no desempenho final, que é da oratória. Aí você comentou que uma frase ela pode ser dita de várias maneiras, uma forma mais agressiva, uma forma mais suave. Mas e a questão da qualidade da voz e até do tom da voz? Tem pessoas que têm, principalmente as mulheres, uma voz mais estridente. Dá para se trabalhar para que ela tenha uma voz agradável? Ou até usando então esse tipo de voz que ela tem, ajustando as outras coisas, né? A informação, o modo, acaba se chegando a um bom resultado. Eu acho que a palavrinha-chave para isso, Priscila, é autoconhecimento. A pessoa primeiro precisa aceitar a sua voz, porque 99% dos clientes falam assim, ai, não gosto da minha voz. Eu gravo lá um negócio, quando eu ouço a minha voz, eu odeio. Isso é percepção, é julgamento, né? Na verdade, eu preciso ter um autoconhecimento. Primeiro, a minha voz é de fato estridente ou eu acho que ela é estridente? Eu de fato falo alto ou eu acho que eu falo alto ou falo baixo? Então, ter esse autoconhecimento é muito importante, que é uma reflexão interna, mas também perguntar. Perguntar para quem é amigo, para quem a gente gosta, para quem a gente tem liberdade, que sabe que vai ser um feedback de carinho, de atenção e para me ajudar no meu desempenho. Quando a gente pede esse feedback para as pessoas que a gente confia, olha, Priscila, realmente, acho que você está falando um pouquinho baixo, né? Acho que você exagera um pouquinho no tom de voz. Porque não tem outra forma de evoluir, se não for pelo autoconhecimento, a autoavaliação, mas também por perguntar, por ter essa humildade de perguntar e quando a gente pergunta, ter a aceitação da resposta que vai vir, né? Nem sempre a resposta que eu quero, que eu gosto, mas é importante para o meu crescimento. E aí sim, é fundamental o desenvolvimento, né? Pode ser um desenvolvimento só de autopercepção, e nessa autopercepção eu já meio que arrumo o que eu preciso, ou em casos mais aprofundados, que é quando a gente trabalha um media training mais aprofundado, com uma especialista em voz, né? Mas aí para casos mais específicos. Qual a diferença entre a oratória que se fala em público e a oratória que hoje em dia as redes sociais, enfim, o computador, o celular, ele é essencial, mas são locais diferentes. Eu acho que com toda a tecnologia, com todos os avanços que a gente está vivendo, o público continua sendo o maior desafio. Pelo menos é essa percepção que eu tenho dos clientes, né?
se a gente estudar com profundidade esse tema, a gente vai ver que quando eu estou aqui à frente, né, com um monte de gente me olhando, eu mexo muito numa raiz do ser humano, que é o senso de pertencimento. Então, quem está sentado ali assistindo, ele pertence a um grupo. Então, ele está agrupado, ele está unido. E você que está ali fora, exposto sozinho, você está sem pertencimento. Eu não pertenço a nada, a ninguém, eu estou sozinho. Né? Então, esse senso de pertencimento, e eu sempre brinco com essa fala, não é o medo de falar em público, mas sim o medo de falhar em público. Eu tenho muito medo de falhar e que essa minha falha detone a minha carreira, a minha reputação, que as pessoas falem, nossa, achei que o Marcelo era bom, mas não é tão bom assim não, porque eu vi ele falando e ele gaguejou, e ele se perdeu, e ele não conseguiu explicar bem o que ele queria. Então esse medo de falhar na internet, na rede social, não, se eu não gostar, eu vou lá e eu apago, eu gravo de novo. Mas e quando eu estou ao vivo com o público? Não tem como apertar o botãozinho do delete ou do voltar. Né? Então esse medo de falhar, ele ainda é o mais desafiador. O que você mais escuta dos seus clientes é aquela coisa do eu preciso fazer um curso de oratória porque eu não sei falar em público? Eu acho que nem não sei, porque eu tenho medo de falar em público. E é impressionante, né? E também estudando muito essa questão do medo, é o quanto ela mexe mesmo assim com a raiz do ser humano, né? Todo ser humano, todo animal, né? Quando está numa sensação de medo, ou ele ataca ou ele se recolhe. A gente vê isso desde os animais mais primatas até hoje, com toda a evolução humana. E é exatamente o que acontece nessa apresentação em público, né? Ou eu me perco, eu começo a acelerar, começo a ficar ali muito agitado e as pessoas começam a perceber isso, ou eu fico tão recluso que eu me perco e às vezes eu desisto da apresentação em público e falo que isso não é para mim. Então, esse medo realmente é o que pesa para os clientes, e as pessoas que mais procuram, elas trazem o medo. Em segundo lugar, vem o desempenho, como você falou. Olha, eu não tenho vergonha, eu falo bem, mas não gosto da minha voz. Mas eu me perco nas ideias. Me ajuda nesse sentido, mas é segundo lugar. O primeiro continua sendo o medo. Para não se perder nas ideias, quais as dicas que você pode dar, então, eu vim fazer isso aqui hoje na Assembleia, né? Conversar aí com os servidores. Essa organização de ideia, para mim, assim, eu defendo muito isso. É 90% do meu desempenho. Né? Eu posso gaguejar em algum momento, eu posso falhar, mas eu vou terminar o meu trabalho passando segurança para as pessoas. As pessoas podem até dizer, olha, em algum momento ali o Marcelo gaguejou, em algum momento ele se perdeu um pouquinho, mas teve começo, meio e fim. Ele veio aqui sabendo o que ele veio fazer, o que ele veio falar. As pessoas podem gostar, podem não gostar, podem concordar, podem discordar, mas o preparo dessa linha lógica do que eu vou falar, para mim, é o fundamento de uma boa comunicação e de uma boa oratória. Por isso que eu sempre linko muito a oratória à segurança da fala. Né? Eu só vou ter uma boa oratória, uma boa expressividade e uma boa segurança na comunicação se houver preparo. O que eu vou fazer lá? O que eu vou falar? Quais dados eu vou trazer? Isso é um caminho, assim, para mim, de 90% no sucesso da comunicação. E daí você veio aqui à LESP para falar com os servidores da casa. Nós aqui, às vezes eu brinco que a gente tem outro dialeto. São palavras que, na maioria das vezes, a população não entende. Nós, como jornalistas, temos esse papel de sempre trazer uma informação um pouco mais leve, né? Ou transcodificar, muitas vezes, aquilo que acontece. O que você vem trazer para eles como conteúdo nesse sentido? Porque muitas vezes eles têm acesso à população ou mesmo passar informações para os gabinetes, para os deputados. Esse é um tema que eu sou completamente apaixonado. Vou deixar um livro de presente para você. Obrigada. Um livro que eu acabei de publicar, que foi fruto do meu mestrado, que fala justamente sobre isso, a importância do treinamento de comunicação para o servidor. Por quê? Qual que é a cultura do nosso país, né? Especialmente agora em épocas de eleição. Muitas vezes um candidato, ele quer ganhar uma eleição, ele sabe que para isso a comunicação tem um peso muito importante. E ele procura o quê? O tal do media training. Para quê? Para fazer um vídeo melhor na rede social, para se dar bem num debate, né? Os debates têm sido polêmicos e desafiadores agora. Então ele faz um media training para isso. Só que depois que esse candidato se torna prefeito, não é ele que atende o cidadão na ponta. Não é nenhum julgamento isso. Ele não consegue, ele tem que tocar a cidade. Né? Quem que atende o cidadão de fato? É o servidor. Então quem atende o paciente no postinho de saúde não é o prefeito, não é o secretário de saúde, é o servidor do postinho. Né? Quem atende a mãe na porta da escola não é o prefeito, não é o secretário de educação, é o servidor da escola. Né? E a gente entra muito no conflito, na cultura
de às vezes fazer um julgamento para o servidor. Ah, porque o servidor pode estar acomodado, porque ele é concursado, ele não perde o emprego. E eu faço uma reflexão contrária, né? O quanto de ferramentas a gente dá para o servidor. A gente cobra esse servidor de atender melhor o paciente. A gente cobra o servidor de atender melhor a mãe de aluno. A gente cobra o servidor de atender melhor o público em geral que vem aqui na Assembleia e em todas as outras casas. Mas qual o preparo que a gente dá para ele? O mundo mudou, a comunicação mudou extremamente, exponencialmente, e a gente só espera que ele seja bacana por naturalidade, porque ele tem que ser uma pessoa bacana, porque ele tem que ser simpático, ele tem que ser educado. Não. Além da boa vontade, existem técnicas, existem ferramentas. E o servidor precisa receber essas ferramentas. E não só julgamentos. Não atendeu bem, atendeu mal-humorado, não foi bacana comigo. Mas qual a formação que ele está tendo? Então esse é quase um projeto de vida meu, assim, de trocar o julgamento pelo aprendizado. Né? E acho que é um pouquinho disso que a gente troca de ideia aqui na Assembleia, para dizer que os desafios de comunicação eles são diários, são permanentes e vão continuar sendo. Não tem fórmula mágica, ninguém vai apresentar a solução, os milagres, né? Porque é um exercício contínuo, diário e extremamente desafiador. Eu acho que também um grande desafio é atender a população de uma maneira personalizada, porque o que se passa muitas vezes, e daí já é a minha percepção, que muitas respostas elas são dadas automaticamente. Às vezes são usadas siglas que a gente não sabe. Ah, o seu pedido foi encaminhado para tal sigla. XPTO, eu não sei o que significa isso, população. Agora imagine uma pessoa que ainda tem menos conhecimento, uma preparação muito menor ainda que a minha, um conhecimento muito menor. Aí que não entende mesmo. E daí a resposta sempre não entendi nada que falou, não tive atendimento. Às vezes teve, é que não entendeu. Aí é o desafio, né? Falar com que o outro entenda. É um desafio, é um desafio que faz a gente suar a camisa e que também quebra o romantismo da palavra empatia. Né? A gente está vivendo um momento que para mim não é correto, que é o do romantismo da palavra empatia. Se você procura empatia no Google lá, vai aparecer um monte de videozinho bonito, romântico. Eu falo, isso é outra coisa. Né? Isso é um ser mais espiritualizado, uma pessoa que está de bem com a vida. Empatia não. Empatia é quando você sabe que você tem dificuldade numa relação, dificuldade com uma pessoa e mesmo assim você se esforça para ter a melhor comunicação com ela. Então assim, eu sei que o cidadão comum não vai entender a sigla, mas em vez de falar a sigla para ele, eu vou lá e explico o que é, onde é, em qual departamento, como é que faz. Isso é empatia. Por isso que empatia não é romântica, não é fácil, não é bonitinha. É extremamente difícil, desafiadora e exige esforço da gente. Que é muito mais fácil, Priscila, eu falar, olha, senhora Priscila, vai lá no terceiro andar, sala 400 e não sei o quê, e pega um documento XPTO lá. Né? Vou falar, mas não vou falar nada, não vou comunicar nada. Do que eu explicar onde fica a sala, depois do elevador, para onde que ele vai virar, com quem ele vai falar lá na sala, qual é o documento, como é que ele faz para protocolar. Dá muito trabalho. E como a gente vive hoje essa geração da síndrome do pensamento acelerado, onde as pessoas querem tudo muito rápido, né? E eu sempre brinco, se a entrevista for parar no WhatsApp, todo mundo já vai apertar o 2, porque em vez dela demorar 10 minutos, vão ser 5 minutos. Então a gente perdeu muito da paciência de ouvir o outro no tempo dele. E esse é o problema, a gente quer que as pessoas falem no meu tempo. Não, elas vão falar no tempo delas, elas são elas, eu sou eu. E é aí que entra a tal da empatia. Sem romantismo, mas com muito desafio. E essa questão também que você traz da comunicação, mas na tecnologia, nesse tempo maluco que a gente está vivendo aí, de tudo tão acelerado, informações muito curtas, que nem sempre são completas, e daí dá um entendimento que se quer dar também, ou dependendo do que a pessoa tem como repertório, como trabalhar isso? Eu tenho afirmado, e tem sido uma luta minha aí nos treinamentos, nas palestras, dizer que quanto mais tecnológico a gente está ficando, menos a gente está comunicando. E eu percebo isso até em escolas de educação infantil, na Idade Média também, essa dificuldade de crianças, adolescentes e jovens simplesmente irem para frente da sala apresentarem um trabalho. Né? Coisas que na nossa época, na minha época, né, era extremamente comum, natural, você, enfim, tinha vergonha, a vergonha sempre existiu, mas você tinha que apresentar, né? E você tinha momentos desafiadores na sua vida.
né? Que quem pode se lembrar aí da primeira namorada que você tentou ter? Não dava para você mandar uma mensagem, você tinha que se expor. Era uma baita de uma exposição, falar lá, olha, eu gosto de você. Isso treinava a gente para a vida, né? Então, o trabalho na escola, a tentativa de um primeiro relacionamento, né? Fazer parte de um grupo esportivo ali para ver se me deixavam entrar no time ou não. Tudo isso eram desafios de vida, mas também de comunicação. Eu precisava expressar. Olha, deixa eu participar do seu time. Olha, eu gosto de você. Hoje não. Como eu me reservo a fazer isso na rede social, né? Se eu passar vergonha, se eu tomar um fora, se eu for excluído do time, ninguém vai saber. Porque tá tudo lá escondidinho no meu aparelho. Então isso faz com que a gente pare de treinar para os desafios de comunicação. E ninguém fica pronto sem treinar. Então, se eu não tenho mais esse treinamento natural da vida, eu vou ter muita dificuldade no corporativo, na minha vida adulta depois. E acho que é isso que a tecnologia está fazendo com a gente. Tirando os desafios que, historicamente, foram muito naturais, muito tranquilos. Nós estamos aqui na LESP, temos muitos parlamentares, e a gente sabe que campanha é meio treino é treino, jogo é jogo, né? Sim. Tem a campanha, ali tem toda uma equipe que ajuda até nessa comunicação com o eleitor, mas depois você tem 4 anos de trabalho. E esse trabalho também precisa ser comunicado, não é? Eu acho que aí está um grande desafio quando eu trabalho a questão do media training. Eu sempre coloco lá no subtítulo, trabalhar a sua comunicação de forma autêntica. É o grande desafio, na minha opinião, claro, respeitando quem pensa diferente, mas é o grande desafio do político de hoje, né? O que eu percebo por vários clientes é assim, o que eu falo para perder menos votos, para perder menos seguidores. E com isso eu acabo falando mais do mesmo e perco a minha autenticidade, que muitas vezes foi essa autenticidade que me fez chegar onde eu cheguei, seja um vereador, um prefeito, um deputado. A grande luta hoje, eu acho que é por essa comunicação autêntica. Nós vamos discordar sobre vários temas, ainda mais na política, temas complexos. A gente poderia trazer aqui temas polêmicos que envolvem muitas vezes valores, envolvem religião. E eu sempre vejo muitos clientes perguntando assim, como que eu posso responder isso criando um efeito menos negativo, né, para mim? E eu acho que essa não é a resposta. É como você responde isso, e nós falamos sobre a importância do como, então é me posicionar respeitando, né, não sendo agressivo, mas sendo autêntico. Eu acho que uma boa comunicação de mandato hoje, uma comunicação governamental, institucional, ela passa pela busca da autenticidade. Porque com as tecnologias todas, uma hora a máscara cai. Né? A gente poderia trazer aqui uns 200 exemplos de máscaras que caíram, porque eu não sei se a gente está aqui, se tem algum celular gravando, se não tem, se tem um microfone. A gente vive essa fase de eu nunca saber se eu estou sendo gravado, onde eu estou sendo gravado, como eu estou sendo gravado. Então, já que eu não sei, eu preciso ser autêntico. E acho que disparado é o grande desafio. Adequar a minha comunicação a essa autenticidade. E precisa ter também um pensamento muito rápido, porque ao mesmo tempo que você diz que a pessoa precisa ser autêntica, existem assuntos muito polêmicos e sensíveis. Nossa. E se você usar palavras erradas em determinadas conversas ali ou posicionamentos, não é nem só a questão de ser perder ali seguidores ou eleitores, mas você realmente ser taxado de algo que você não é. E eu acho, Priscila, que é muito bacana a gente tocar nisso, porque a gente volta lá para o começo da conversa, que é o preparo. Quer dizer, eu não vou me posicionar numa questão super polêmica, vamos pegar uma de exemplo, um aborto. Uma questão super polêmica no nosso país. Eu não vou me posicionar de surpresa quanto a isso. Eu tenho uma história, eu tenho uma vida, eu tenho uma religião, eu já tenho esse posicionamento. Onde eu não cometo essa gafe? No preparo. Discutindo com a minha equipe de comunicação o seguinte, olha, vão me perguntar, em algum momento, de surpresa ou não, sobre aborto. Né? O meu posicionamento é esse. Aí vem o trabalho do preparo. Como eu falo isso sem ofender, sem ser arrogante, sem mostrar que só o meu lado é o que tem que ser, é o lado correto e todo mundo está errado. De novo, a gente vai para o preparo e para o como. Né? Eu acho que a sua autenticidade tem que te levar a dizer se você é a favor, se você é contra. Tá tudo certo na sua opinião, mas o como precisa ser trabalhado. E aí que entra uma comunicação autêntica, mas com preparo. Porque também tentar ser autêntico sem preparo, a chance de se dar mal é gigantesca. Exatamente.
Bom, no caso da oratória e a comunicação eficaz, é a mesma coisa ou tem caminhos diferentes? Eu acho que a comunicação eficaz passa por uma boa oratória, né? Se eu tiver muito conhecimento, a gente bate um papo aqui, você fala, nossa, eu achei o Marcelo preparado, ele conhece do assunto. Mas na hora de me apresentar para o público, eu me expressar de uma forma ruim, não segurar a onda ali na frente do público, a minha oratória vai ser ruim. E o resultado final vai ser o quê? Nossa, a palestra do Marcelo foi ruim. Ele não é tão bom assim, não. Eu achava que era, mas não é. Talvez eu seja, né? Mas não como comunicador. E quando esbarra na oratória, toda meu lastro, minha trajetória vai-se embora também. Então aí que entra a importância da oratória, né? A oratória é a cereja do bolo para falar, olha, ele tem conhecimento sim, ele sabe o que está falando e explicou bem. Ah, aí tá legal. Uhum. Aqui dentro, então, você vem hoje aqui na LESP, o que significa para você ter esse acesso também a falar com os servidores, pessoas que vão ter acesso à população diretamente, ao mesmo tempo aos parlamentares, públicos tão diferentes. O que significa ter essa palestra hoje e também para vocês? O que significa? Para mim é uma honra, né? É um prazer enorme, é uma honra. Estou extremamente grato e feliz pelo convite. Para mim é uma espécie de reconhecimento, né? Estar na LESP, acho que é um filtro muito grande. Estar na maior Assembleia do Brasil, né? Uma casa tão importante, tão histórica. E eu tenho viajado o Brasil todo, né? Nessa missão de treinar servidores. E estar na LESP acho que é um marco. É uma honra, mas também é uma responsabilidade, né? Porque tem que vir e tem que dar conta do recado. Então, acho que essa é o lado bacana de ser desafiado e caminhar juntos, né? De verdade, sem hipocrisia nenhuma. Treinamento de comunicação só acontece quando as duas partes se envolvem. Então não tem, o Marcelo foi lá, deu uma palestra e foi legal. Ele falou, a gente ouviu. Uma palestra, um treinamento de comunicação que não tem troca, que não tem pergunta, que não tem discordância, não é efetiva. Então não é uma aula. Vai lá, fala o que você sabe e a gente ouve. Tem que ser uma troca. Eu acho que é isso, quando há essa troca que foi enriquecedora. Que dica que você dá até para o jornalismo? A gente vê que o jornalismo, principalmente institucional, que é o que nós temos aqui na LESP, cresce bastante. Inclusive, mês passado nós tivemos aqui vários representantes de emissoras legislativas. Sempre temos pessoas aqui de emissoras legislativas conhecendo o trabalho da Rede Alesp, que engloba tudo, engloba TV, internet, redes sociais, diário oficial. Então tem tanta informação, cada uma com um tipo de linguagem. Uhum. O que você pode falar até para que as TVs que estão nos assistindo, TVs institucionais, tenham uma linguagem mais próximo da população, para que as pessoas realmente entendam o que acontece aqui, o que é uma oitiva, o que é um pedido de vista, por exemplo. Acho que assim como empatia, que virou uma palavra bonitinha, outra palavra bonitinha que está na moda e que é desafiadora é a tal da conexão. Como é que eu crio conexão com o meu público? É falando a linguagem do público e não a sua. Esse é o grande desafio nosso, né, como jornalista. Eu passei 20 e tantos anos trabalhando em TV com esse desafio, né? Eu fazia muita matéria no INPE. Você imagina, falar dos projetos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Era uma coisa, para eu entender, era uma hora conversando com o pesquisador, né? E você transformar aquilo numa linguagem que a população entenda, é o grande desafio de todo jornalista. E eu acho que isso vale muito para essas TVs de assembleia, de Câmara Municipal, onde a gente tem dois grandes desafios. Primeiro, não é porque eu estou numa casa de leis, que obviamente tem suas regras, tem seu lado institucional, que eu não posso ser criativo. Né? Então, ser criativo não é ser bobo. Né? Eu posso ser criativo de uma forma responsável, eu não preciso fazer chato quadrado. Eu acho que a LESP busca isso, né? Fazer essa coisa solta, bacana. Acho que esse é um ponto inicial. Mas além de ser criativo, é esforçar-se muito para falar de fato que as pessoas vão entender. E ter a coragem de barrar os termos técnicos que muitas vezes a gente ouviu na nossa história. Ah, mas isso tem que falar assim. Será que tem mesmo? Né? Será que eu preciso dizer oitiva? Sim ou não? Não sei. Mas se eu tiver que dizer, depois dessa palavra eu tenho que explicar. Exatamente. Né? Então o primeiro ponto é, eu posso trocar essa palavra por outra? Não, Marcelo, não pode, jurídico não permite, a palavra tem que ser oitiva. Ok, então depois dela tem que ter uma vírgula nos 2 pontos, falar oitiva que é isso, isso e aquilo.
A gente não pode cair na tentação de fazer o mais curto, o mais fácil, que é, nossa, mas isso é tão comum entre a gente aqui, né? Vamos deixar assim, eu acho que quem assiste já está acostumado. Não, não está. De ser eternamente, de forma continuada, um educador. Acho que é o grande desafio nosso, mas com criatividade. Verdade. Bom, quero agradecer nossa conversa maravilhosa aqui, né? Conhecer um pouquinho mais, então, do Marcelo Spani, que é jornalista especialista em comunicação pública, participa, então, de uma palestra aqui na LESP para os servidores da casa e para que você, que está aí do outro lado e que é cidadão, tenha um atendimento de qualidade, claro, com informações que realmente fazem parte aí do teu dia a dia e vão colaborar com o que você precisa. Afinal de contas, esse lado aqui, né, é sempre para prestar serviço à população. Te agradeço e também deixo espaço para você, para as considerações finais e falar também do seu livro. Legal, Priscila. Obrigado pelo espaço, pelo papo. Foi ótimo, descontraído, né, como a gente estava falando aqui. Foi muito bacana, muito especial para mim. Bom, eu sou apaixonado por comunicação e por esse tema de treinar servidores. Então, fico à disposição de vocês sempre que precisarem. A gente dá aquela encaixada na agenda e vem aqui, que vai ser um prazer e uma alegria. Seja bem-vindo sempre. E muito o livro? Obrigado. O livro está nas minhas redes sociais lá, depois quem quiser seguir, Marcelo Espanha, está sendo vendido. Tem sido um sucesso de venda, graças a Deus. E de forma muito rápida. Ele conta a trajetória de 3 anos de treinamentos de servidores, numa cidade do litoral, de São Paulo. E os números são de verdade impressionantes, né? E aí, como não são números do Marcelo, são pesquisas qualitativas e quantitativas que mostram o quanto o servidor treinado, ele briga menos, arruma menos confusão com o cidadão, trabalha mais leve, tem menos problemas não só com o cidadão, mas entre a equipe. Então, tudo isso provado no livro aí, de uma forma muito quantificada, ou seja, em números, mas também de uma forma muito qualitativa. Né, quando os servidores dizem assim, um prefeito contando, por exemplo, olha, fazia 8 anos que eu não ia no supermercado, porque era insuportável para mim estar fazendo compra e o cidadão vir me abordar. Hoje eu entendo que eu sou prefeito na prefeitura, mas também sou prefeito no supermercado. Sim. Então nem sempre eu vou, mas quando eu vou aberto a escutar. Então é esse tipo de depoimento que me deixa bastante feliz. Tem muitas dicas também nesse livro? Tem muitas dicas e tem algumas provas, vou contar uma rapidinho. Por exemplo, o livro prova que um cidadão vai numa farmácia municipal buscar um remédio. Ele sai com o remédio, mas foi recebido de cara feia, ele sai com o remédio na mão, falando mal do prefeito. Sim. Ele vai nessa farmácia, não tem o remédio, mas a atendente explicou por que não tem, quando vai chegar. Ele sai sem o remédio e super feliz com a atendente, falando bem do prefeito. É a comunicação. Bom, parabéns então pelo livro, pela entrevista. Vou deixar de presente para você. Obrigado, já é meu esse aqui. Bom, a LESP Cidadania fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.